Oi, gente, tudo bom? Prepara a caneca, que tá na hora do café. Gente, tudo bem? Era café mesmo, tá? Vou falar uma coisa. Primeiramente, você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Meu nome é Pamela, prazer. Sou dona desse singelo canal, que já foi de inglês, já foi de livro, agora tô tentando descobrir o que é, tá? Fala sobre estudos, fala sobre livros ainda e fala sobre aleatoriedades. Já se inscreve, compartilha, né? Dá like no vídeo e me segue lá no Instagram, @café.pam, tá? Então, eu vou sair daqui a pouco, mas antes eu quero falar com vocês sobre os piores livros do ano. Isso aí tem que acontecer antes de dezembro acabar, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí é um padrão do canal. E, graças a Deus, esse ano não foi um ano de livros ruins. Não foi um ano de livros, assim, muito ruins. Eu não tive muitos livros ruins ou insuportáveis ou coisa do tipo. Eu tive leituras um pouco maçantes. A maioria das leituras foi técnica, né? Tipo, foram coisas que eu precisava ler para algum objetivo, então às vezes era um pouquinho chato por conta disso. Eu tive muitas leituras esse ano meio tipo, ok, tá, mas em linhas gerais foram leituras até boas, tá? Eu tive 3 piores livros. Por que eu tô botando muitas aspas? Porque não foram livros que eu não suportei, que nem quem viu o vídeo de piores do ano passado, eu não suportei O Poder do Agora. Tipo assim, foi insuportável, foi maçante. Cada página era uma tortura pra mim, era uma cólica, tá? No caso desse ano, teve um livro que chegou um pouco nisso, mas um pouquinho pela escrita, não tanto pela história. A história era até interessante, eu acho que ele demorou, eu acho que ele perdeu o time de leitura. Eu acho que existe muito isso. Você tá num flow de leitura, se você deixa esse flow cair, o livro começa a ficar chato, o livro começa a te dar uma experiência ruim, não porque ele seja ruim, mas porque o tempo dele passou, entendeu? Então, teve um livro esse ano que teve isso, é por isso que ele tá nos piores do ano. É mais por causa disso. Mas basicamente foram 3 e eu não achei eles assim insuportáveis no ponto que eu achei, por exemplo, O Poder do Agora. Não. Eles tiveram alguns problemas, não me cativaram tanto, não foram leituras tão prazerosas. Me decepcionaram, teve um que me decepcionou. Foi um pouco decepcionante, assim, achei ele meio raso. E é só por isso que eles estão aqui, tá? Ah, Pamela, é horrível. Não, é só digamos assim, foram os menos melhores, digamos assim. Foram os livros que eu menos gostei esse ano. Não foram os que eu mais odiei, foram os que eu menos gostei, digamos assim. Que minhas experiências foram meio complicadas. Inclusive, eu faria uma menção honrosa aqui. Eu tô terminando um agora. E eu botaria ele aqui de novo, não nesse sentido de que, meu Deus, é um livro horrível. Não, mas é no sentido da experiência. Porque o que faz um livro horrível? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. O que faz um livro horrível? Ou ruim, enfim. Em termos técnicos, a escrita seria mal escrito, né? Como ele desenvolve as premissas dele, as propostas dele, porque muitas vezes ele tem uma proposta excelente, mas ele desenvolve de uma forma tosquíssima, né? E você não gostar do assunto, ou você discordar do autor, no caso de questões técnicas, né? Que foi meu problema com esse último livro. Enfim, então eu vou falar aqui de 4 livros. Esse aqui é mais ou menos, mas enfim, 4 livros que eu não gostei. Não tem uma ordem específica. Eu vou começar por esse que eu tô terminando, que é Adolescentes S.A. É um livro cristão,
que é escrito para adolescentes, ou seja, já tô errada de estar lendo esse livro, o erro é meu, porque eu não sou mais adolescente, eu estou lendo esse livro. É porque eu sou líder de adolescentes na igreja, então eu estava lendo para poder, né, entender mais as questões e tal, e aí eu estou lendo esse livro, e esse livro, enfim, é falado para adolescentes. Detalhe importantíssimo desse livro, ele foi escrito em 2004. Ou seja, ele já está defasado em algumas coisas, ele já está um pouquinho desatualizado em algumas coisas. Os adolescentes daquela época não são os adolescentes dessa época, né? Então enfim. Mas ele tem uma linguagem ali que ele tenta realmente entrar no mundo do adolescente, conversar, despertar o interesse do adolescente. Mas eu acho que ele aborda assuntos muito importantes, o autor aborda assuntos muito importantes que o adolescente tem que saber sim, tem que se preocupar sim, em relação a, tipo, o mundo e a espiritualidade, né? Só que ele fala isso como se fosse um pai, né? Os conselhos que, tipo, minha mãe me daria. Inclusive no tom que minha mãe me daria. Desculpa, gente. A última coisa que eu quero como adolescente, eu entendo isso porque eu já fui adolescente. A última coisa que eu quero como adolescente é ler um livro que tem alguém que fala as coisas que a minha mãe me diria, no tom que a minha mãe me diria. Eu não tô dizendo que não é necessário tratar desses assuntos para os adolescentes refletirem. Eu tô dizendo que seria interessante ser feito de uma forma que realmente ele se pegasse, tipo, entendeu? Enfim, tem muita coisa dele que ele faz isso, tem muitos capítulos que ele consegue fazer isso, mas tem muitos capítulos que fica muito tipo, não faça isso porque isso é ruim, porque isso é pecado, porque não sei que lá. Assim, o não faça por não faça. Entendeu? Não faça porque você vai morrer, você vai pro inferno. Não é tão massivo assim, mas mais ou menos, entendeu? Então isso aí já. E outra coisa que esse livro tem. Foi isso aí que me fez não gostar do livro. Ele fala mal de heavy metal. Ele fala mal sem causa de heavy metal. Ah, ele lê um carinha lá que é um dos maiores entendedores de heavy metal no Brasil. Sim. Só que ele pega os dados que ele leu e ele generaliza. Isso aí eu não admito. Tá ligado? Tipo assim, ele fecha numa bolha. Todo mundo que ouve heavy metal é loucão, é rebeldezão, só que é coisa ruim. E aí ele cita exemplos da história do heavy metal que de fato foram pessoas muito loucas. Alice Cooper, enfim, a gente sabe da história dessa galera e a gente sabe da proposta do heavy metal. O heavy metal nasceu com uma proposta, o rock de forma geral nasceu com uma proposta de ser rebeldezão sim, de ser tipo loucão sim. Ele nasceu com essa proposta, tá? Tem muita gente doida sim. Tem muita gente que escreve um bocado de porcaria assim, assim como tem em funk, sertanejo, até no mundo gospel propriamente dito, tá? Mas ele termina aí. E é um livro de 2004. Em 2004 já existia uma cacetada de bandas cristãs, tá? De gente que tem uma vida cristã e suas letras são cristãs e é heavy metal na veia. Indica, inclusive, se você gosta, indica ouvir Mortification. Pra quem gosta dos gritos lá, dos gutural, eu nunca vi um cara tão crente como aquele cara. Tipo, ele fala de Jesus, assim, você vê o tempo todo. The Holy Spirit, Jesus, é em inglês, tá, gente? Jesus, o tempo todo. Ele é o nosso maior salvador, em inglês, tá? Ele é o nosso maior salvador, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Mas é tipo assim, isso é gritado, tá, gente? É perfeito, mas o cara não fala disso. Enfim, me estressei. Esse é o primeiro. Aí, a gente tem o segundo livro, que é 40 Dias de Juventude. Não é um livro ruim, é só um livro raso. Ele se propõe em 40 dias e tratando de assuntos também sobre liderança jovem e sobre adolescentes de modo geral. Falando sobre problemas de igreja, sobre problemas da fé. Só que, tipo assim, como é um livro que se propõe para você ler um capítulo por dia, cada capítulo tem no máximo, sei lá, 6 páginas, 8 páginas. É muito pouco para desenvolver aquilo que ele precisa por dia, entendeu? Para problematizar e resolver. Em alguns capítulos ele consegue dar as soluções práticas, as dicas práticas e tal. Em outros ele não consegue, ele flopa total, entendeu? Então,
me decepcionou por causa disso. Eu tava esperando realmente um manual de tipo, líderes de juventude e tal, e ele foi por um caminho, enfim. Eu acho que foi mais expectativa minha, o fato de eu não ter gostado, do que, de fato, o livro ter entregado coisas ruins. Como eu disse, o livro não é ruim. Eu só achei raso, mas, de novo, para o que eu tava esperando. Aí, nós temos o terceiro livro que, como eu disse, eu não tô fazendo um ranking aqui, porque inclusive esses dois que eu citei agora eu considero piores dos que eu vou falar agora. Por quê? Esses dois que eu vou falar agora, eles são de ficção, então eles são mais tranquilos pra mim, apesar de terem seus problemas, né? Vou falar de Loach. Eu não sei falar o nome do livro todo, eu acho que tem Príncipe das Trevas, alguma coisa assim. É um vampiro que dá a entender que ele é poderosão, inclusive dá a entender que vai ter uma continuação. Inclusive o autor falou comigo. Esculachei o autor, ele veio falar comigo. Desculpa, gente. Mas é porque assim, eu achei o livro um pouco mal escrito. Achei o desenvolvimento dele muito... Era como se, tipo assim, você pega uma criança não, um adolescente de 16, 17 anos, e ele começa a escrever um livro. Então, assim, eu achei que as coisas acontecem muito rápido e de forma muito conveniente. É basicamente a história de um vampiro que ele tem que fazer uma trajetória lá pra deter umas forças das trevas muito loucas lá, e ele descobre que ele é tipo um poderosão, mas ele não sabe lidar direito com esses poderes. O problema é que, tipo assim, as lutas são muito fáceis, tá ligado? É tudo muito fácil. É tipo Freeza brigando com a galera antes de Goku derrotar ele, tá ligado? Tipo, Freeza faz assim, tipo... derrota uma galera, tá ligado? É tipo isso, tipo... É tudo muito convenientemente fácil e rápido, entendeu? As coisas não tem bem um nexo, tem vários problemas de edição também. Eu não acho que as escritas foram as melhores. É como eu disse, parece que é um adolescente que tá escrevendo. E não é. Entendeu? As coisas são muito rápidas, não tem muito nexo, você fica perdido, o que tá acontecendo. É muita informação em 170 páginas, mas é muita coisa acontecendo em 170 páginas. E elas não têm tempo de desenvolver, entendeu? Pra fazer um negócio amarradinho. Enfim, é uma escrita não muito madura, mas dá até pra você passar o tempo, porque como ela é rápida, ela é fluida, né? Você acaba lendo rápido, mas você fica meio confuso. Não é que ela não é interessante, o plot, mas... tem essas coisas que você fica assim, pô, coisa... tá ligado aqueles filmes colhudão? Aquelas colhudas, que é tipo muita mentira, tipo assim... sabe? Enfim, prosseguindo, a gente tem um último livro que, de novo, ele não é ruim. Nesse caso aqui, não é que ele foi ruim. Esse livro tem tanta coisa pra falar, meu pai. É muita coisa. Mas, sério, analisando agora, eu acho que ele é o menos pior da lista. Não sei se eu leria de novo, mas é o menos pior da lista. Que é A Noiva da Caveira. O que aconteceu com esse livro? Esse livro tem 100 páginas, demorei 1 ano pra ler. Primeiro, porque muitas coisas mais interessantes surgiram. Segundo, é importante isso, muito importante isso. Ele é uma coletânea de contos de fada de 1800, 1500, 1000 e bolinha, entendeu? Então é tipo conto de fada mesmo, daquela época dos irmãos Grimm, tá ligado? Pra trás. Então são essas histórias, às vezes até mais famosas. Tem uma versão aí da Cinderela, não lembro se da Branca de Neve, dessa galera fantástica, assim. Só que o que acontece? Talvez eu percebi isso de um modo geral, lendo o livro, ele é um pouco maçante, ele é muito descritivo e tem pouca ação. Talvez esse fosse um estilo da época, pelo que eu percebi. Os contos, eles eram muito parecidos, assim, e a outra, essas coletâneas de conto, é tipo assim, um é da Alemanha, o outro é da Itália, o outro é da Suécia, o outro é da Noruega, o outro é... entendeu? Mas você vê que eles têm um certo padrão nessa questão da descrição. A descrição é muito grande e o nível de ação é pequeno, sabe? E tem muita coisa fantástica também. A resolução é tipo 4 parágrafos, resolveu
o assunto que ele tá 20 páginas escrevendo. É uma coisa que a Edgar Allan Poe também tem que... Eu fico possessa com isso, mas tudo bem. Esse foi um ponto que me deixou assim, mas aí eu percebi que é um padrão do livro. A escrita é um pouquinho rebuscada, por conta da idade, né, do livro, dos contos, enfim. Isso aí é uma coisa que dá pra relevar. E tem uma coisa que eu achei interessante nele, que é uma parte que ele tem, esse livro, que é não ficcional, que explica as origens dos contos de fada. As origens de muitos personagens, por exemplo, de onde é que surgiu essa ideia de troll, ideia de lobisomem, ideia de dragão, ideia de sereia, ideia de sei lá, de gigantes, enfim, de onde é que surgiu isso? E aí eles vão explicando a mitologia nórdica, digamos assim, né? A mitologia não necessariamente nórdica, mas europeia de uma forma geral. E é muito legal. Essa parte é muito legal, porque você começa a entender por que eles criam, sei lá, o deus do trovão, por que eles criam os trolls, o que seria isso? Eles viam elementos da natureza que eles não conseguiam explicar, como raio, trovão, os vulcões, e eles atribuíam essas coisas naturais, esses fenômenos naturais a criaturas fantásticas. E isso é legal. A forma como você começa a entrar meio que na cabeça da comunidade lá de mil e bolinha, tá ligado? Lá das épocas medievais e tal. E você começa a entender como é que a cabeça deles funcionava. E o que tá por trás das mitologias. Isso eu achei legal. Mas ainda assim eu achei muito descritivo. Eu acho que passou do ponto. Assim, eu acho que ele se demora muito nessas coisas e eu acho que eu demorei muito no livro. Então, por isso que a experiência do livro foi ruim. O livro não é ruim assim, tá? Foi o que eu falei. Dessa lista ele é o melhor, ou o menos pior. Mas foi um pouco maçante, porque eu demorei, né? Eu passei o time. E porque ele é muito descritivo, ele é muito prolixo. Mas, de forma geral, assim, não sei se releria, porque ainda tô meio traumatizada. Mas enfim, esses foram os 4 piores livros do ano. Que bom que os melhores a gente tem mais livros. E é isso. Espero que em 2025 seja melhor. E se você gostou, por gentileza, o like, se inscreve nesse canal, me segue lá, @café.pan. E é isso. Fechou?